Contra tudo o que imaginamos, depois de vários capítulos acompanhando o flashback de vários ângulos, podemos oficialmente dizer que God Valley começa agora. E dessa vez com todos os elementos perfeitamente colocados para que todos os mistérios sejam realmente revelados. A família David, arma ancestral Uranus, desaparecimento do Shebek da ilha, como Shanks e Shamrock foram separados, como Kuma, Eva e Ginny escaparam, qual a fruta do Dragon, por que Shebek lutou contra Garp e Roger enquanto protegiam Tenryubitos e escravos. Mas além dessas perguntas habituais, o capítulo 1160 também trouxe muitas revelações e até pode ter confirmado algumas teorias antigas, como Akainu e God Valley, também o passado da Gunko na realeza antes de se tornar a lâmina de Mu, e até personagem filler de filme estão querendo canonizar, mas é fake, eu vou provar, só que antes disso eu tenho uma dica muito importante pra dar. Agora, você quer uma dica que vai realmente melhorar a sua vida? Porque não dá mais roupa amarrotada, suada, apertada, molhada, ainda mais com a quantidade insana de coisas que a gente tem que se preocupar todo dia. Bem melhor, agora eu tô levinho com as roupas da Insider. A calça veste certinho, a polo parece sob medida e ainda lançaram uma camisa que desamassa no próprio corpo. Não marca, não molha, é uma peça inteligente que melhora a sua vida. E tem muito mais opção, short, camisa, cueca, essa oversize linda que eu amo. E só aqui no canal Chapéus de Palha, com o cupom Chapéus de Palha, você garante 15% off nos produtos de toda a loja. E digo mais, setembro é o mês do cliente, então entre o dia 15 e 20 desse mês você pode acumular o cupom Chapéus de Palha com o desconto do site e chegar até 50% off. É insano. Mas não é insanidade. É o que eu falei, a Insider é diferenciada e se quiser não se preocupar com mais nada, entra no site, lança o cupom Chapéus de Palha, links agora na descrição, no comentário, clica e bora! Galera, é isso, deixa o like, se inscreve, recado dado e a Lazido chama a vinheta, bora pro vídeo. O capítulo 1160 é basicamente uma versão aprofundada do flashback do Kuma e do capítulo 1095 e 1096. A gente vê até algumas cenas repetidas, como a chegada dos Piratas Rocks, do Roger, da Marinha, o terror das pessoas fugindo, a violência, o caos. Alguns dos Cavaleiros Sagrados também são vistos novamente. Basicamente, o Oda está colocando a gente de novo no início do conflito. Isso não é à toa. É porque o que vai acontecer a seguir vai ser uma das maiores e mais importantes revelações de toda a história. E a essa altura ele já largou algumas bombas. Barba Negra, Bucaneiro, a revelação da família David, a relação com Davy Jones, mas calma, esse é só o começo. A primeira vez que God Valley é citada é no capítulo 957. Com as palavras do Sengoku, a gente acaba com uma versão da história que a gente tem uma noção de que deve ser manipulada, mas que também traz uma autoridade, uma sabedoria de alguém que a gente meio que confia na história como um personagem que não é cruel. Isso já desperta interesse, mas o Oda esperou até o capítulo 999 para citar de novo o evento nominalmente. Muita gente não lembra, mas a Big Mom é a segunda pessoa a comentar sobre o evento em toda a história da obra. E é engraçado, numa conversa com o Kaido, é nessa hora que a gente descobre que realmente ali foi o dia que os Piratas Rocks ruíram. Isso não era simplesmente uma versão que o Sengoku passou para os marinheiros, e sim o que uma própria Pirata Rock lembra. Curioso também que ela fala que ainda considera o Kaido irmãozinho dela, e é exatamente essa a dinâmica que acompanhamos no 1160. O Lip comentou, né, o jeito que o Kaido, você vai me dar uma fruta, né, pô, e a Big Mom, não, vou te dar um jeito e tal. É basicamente uma irmãzona e um irmãozinho, essa é a relação do Kaido e da Big Mom. Depois disso, a gente passou quase 100 capítulos sem referenciar o incidente diretamente, até que, durante o arco de Egghead, a gente é levado de volta para o caos como uma das vítimas e depois um dos grandes heróis do dia, com Bartolomeu Kuma. Engraçado, né? Porque essa foi realmente a última vez que estivemos em God Valley. É um incidente tão discutido, tão presente na obra, que eu tava com a impressão de que a gente tinha tido mais fatos novos desde então, mas a verdade é que não. A última vez que a gente acompanha God Valley é no 1096 com o Kuma. Mas o que essa construção significa para a narrativa, né? Por que primeiro uma introdução quase acadêmica, histórica, a partir do Sengoku, né? Ali naquela palestra que ele dá para os marinheiros, depois uma menção da Big Mom falando que realmente lembra do que aconteceu e não pode esquecer, e aí finalmente a gente tá ali dentro daquele massacre através dos olhos do Kuma, na época que ele estava sendo escravizado pelos terríveis dragões celestiais.
Por que o Oda construiu dessa maneira? Bom, o Oda basicamente apresentou um conceito de um ponto de vista que a gente sabe que é bem suspeito, mas ao mesmo tempo confia. O Sengoku passa sim um ar de autoridade e sabedoria. O leitor sabe que ele não é um personagem do mal, né, nem cruel, então em um primeiro momento ele é levado a acreditar no que está sendo passado, para só depois entender que mesmo o Sengoku também é uma espécie de vítima da propaganda do governo mundial. Aliás, tem que fazer uma correção, não é que ele é uma vítima, né? Como a gente está acompanhando agora aqui com a Akainu, se você quiser ser almirante de frota, você, até certo ponto, tem que comprar a ideologia do governo mundial, porque senão você não vai durar muito tempo. Ah, e outra coisa, voltando agora para o 1160, será que o Oda enfiou a Akainu secretamente no flashback de God Valley? Com 55 anos de idade atualmente, o Akainu teria 17 durante o incidente. A mesmíssima idade do Dragon, que também estava lá. A gente tem uma cena nesse capítulo de que alguém que parece ser um vice-almirante chega para um cara com a patente mais baixa e pergunta se todos do batalhão estão presentes. E aí que de costas, com um cabelo curtinho e um boné bem clássico, que esse marinheiro já se pergunta aonde o Dragon foi. Além disso, ele também já parece irritado com a ideia do marinheiro estar se metendo nos assuntos da ilha, possivelmente interferindo no massacre. Pode ser só um detalhe, mas nesse pequeno balão de pensamento, a gente não está vendo exatamente o debate entre Sakazuki e Dragon? Mesmo com 17 anos, talvez o Oda esteja querendo mostrar pra gente que o Sakazuki conseguiu ascender mais rápido por sempre seguir as ordens, independente do quão duras elas fossem, da atrocidade que estivesse sendo cometida, porque a gente está falando de justiça absoluta, a ideologia do Akainu. Enquanto isso, o Dragon desesperadamente corre pela ilha, tentando salvar pessoas e cada vez mais se horrorizando com o papel que a marinha tem nesse massacre. E já que estamos falando de Akainu, é interessante porque nessa revelação dos novos Cavaleiros de Deus, temos ali uma personagem que parece ser bem chifruda e também tá com essa cabeça meio de magma, né? Esse estilo de cabelo bem sugestivo, parece um vulcão. Seria possível que essa era a antiga usuária da Mago Mago no Mi, a fruta do magma? O uso mais antigo desse poder, cronologicamente, é durante o flashback de Ohara, que é 22 anos no passado, quando Akainu tinha 33. Então, quem sabe nesse período entre os seus 17 e os 33, essa personagem não vai perder a vida e a fruta vai acabar na mão do cão. É até interessante como são perfeitas, né, as frutas dos três almirantes originais. É a da luz, é a do magma e é a do gelo. Será que esses poderes já não estavam na mão do governo mundial, que tem a capacidade de controlá-los mesmo após a morte e talvez de dar para grandes militares, para grandes assets da marinha? Talvez faça sentido. Mas considerando que em Ohara, tanto o Kuzan quanto o Akainu ainda não estavam numa patente absurda, eu acredito que isso pode ter sido mais um acaso ou algo que talvez esteja permeando ali na marinha por um outro mérito que o Oda vai trabalhar mais pra frente. Mas por enquanto ainda é um mistério, porque ainda tem essa possibilidade de que se essa personagem chifruda pode ser a do magma, será que esse cara novo aí, o esquisitão, que pode ser um gigante meio tritão, não é o do frio? Vamos ficar ligado em todas essas possibilidades. Outra coisa que eu vi a galera comentando que ela pode ser a mãe do Gecko Moria. Cara, até pode, por causa do chifre, por causa dos dentes, mas, gente, não seria a linhagem mais bizarra da história? É um Kozuki do West Blue, a mãe era uma caveira sagrada, que talvez tivesse a fruta do magma, que já tinha o dentão, que já tinha o chifre. Cara, é uma loucura, mas tô curioso. Não tô falando que é impossível, mas eu acho improvável. Galera, eu tô torcendo pra não ser, pra ser bem sincero, né? Vamos tirar um pouquinho o pé do acelerador do Nepopice, vamos devagar. Mas cada novo detalhe torna cada novo capítulo em God Valley cada vez mais interessante. Inclusive, o Oda fez questão de repetir as cenas do 1096 para dar esse aspecto, essa ideia de um evento multifacetado que pode ser acompanhado e lembrado de vários ângulos e perspectivas. O tiro de tranquilizantes que o Dragon dá em um dragão celestial justamente salva o Kuma, que futuramente vai acabar salvando tanta gente nessa ilha. Então é uma cadeia de gentileza, gera gentileza. Só que, claro, a partir da gentileza do Dragon, que já tem a gentileza no Kuma, que já tem a gentileza no Ivankov, são pessoas do bem agindo para se ajudar numa terrível tragédia. Toda a semiótica aí é perfeita, afinal, ele vai ser o homem que um dia vai liderar essas incríveis pessoas no maior esforço global contra Imu. Outra curiosidade, vocês acompanharam aqui no canal toda a saga do Shiki e o Leão Dourado em sua vontade de se tornar canon. E assim, vamos explicar de novo.
Tecnicamente, ele sempre foi canon a partir do momento que o Oda reconheceu os eventos do volume 0, material promocional do Strong Road, que tem a luta do Shiki contra Roger em Edge War. Só que no processo, ele acabou também tendo que engolir a Fua no Mi, poder que ele jurava que não teria para a história na época, mas que acabou entrando para o mangá, sendo realmente canonizado pela primeira vez como a fruta do Shiki na história desse mesmíssimo flashback. A gente comentou aqui em vídeos antigos no canal sobre como Oda não queria que uma fruta que você pudesse voar sem limite, basicamente, entrasse na obra, mas infelizmente acabou entrando porque no Strong World fazia sentido. Em 2009 o Oda não estava tão preocupado, eis que 16 anos depois ele tá meio que tipo, acho que vai ter que entrar. Mas nesse embalo a galera falou, limite? Pega isso e não tem mais limite, agora a boiada vai passar, calma. Pois é, você lembra do filme Stampede? O vilão Douglas Bullet é dito como um ex-tripulante do Roger. E eis que no último capítulo em God Valley, na introdução dos Piratas Roger, a galera resolveu circular um personagem ali e falar: ali, tá confirmado, é canon, é o Douglas Bullet em God Valley. Sobre isso eu só posso falar, calma, Calabrizo, calma, Calabrizo, não é o Douglas Bullet, eu vou explicar por quê. Pela cronologia da história, o vilão do filme teria só 7 anos de idade a essa altura. Na verdade, esse personagem circulado é o Hangram, que foi mencionado pela primeira vez na SBS do volume 96 e apareceu ali no flashback do Oden no capítulo 966 e 967. Então, cara, tá tudo certo, escapamos de mais uma porque ele não é canon. Relaxa. Tá, agora vamos falar um pouco mais da Gunko, porque ela teve uma revelação bem importante no último capítulo. Em maio desse ano eu trouxe um vídeo teorizando que a Gunko tinha dupla personalidade. Tem várias referências para isso, inclusive a heterocromia nos seus olhos. Um tempinho depois, ela teve aqueles lapsos de memória na infância com o Brook e depois foi possuída por Imu. Toda a história do nome reverse, as asas de Imu, a aparição, as menções, o haki, tudo é graças a Gunko tá sendo basicamente a receptora de todo esse poder. Eu não acho que essa relação é à toa. Nesse capítulo temos a revelação da função dela como a lâmina de Imu. Realmente, como o Lipe apontou, isso parece ser uma espécie de posto abaixo, ou que vem com uma legitimidade diferente dentro da hierarquia dos Cavaleiros Sagrados. Por não ser descendente linear de um dos 20 criadores, a Gunko pode acabar sendo rebaixada, mas não tendo um papel menos importante. Provavelmente ela foi escolhida na infância para ser uma espécie de soldada de elite, especificamente pensada no Imu. Eu vou trazer um vídeo mais pra frente, mas tem algumas referências históricas sobre equipes ou grupos de elite que eram na verdade soldados crianças sequestrados e, em outro contexto, ensinados a se tornarem soldados de elite. Eu vou trazer esse exemplo ainda, mas ele se relaciona diretamente a Gunko e já é importante ficar ligado porque isso já aconteceu na história real e o Oda pode estar referenciando exatamente esse tipo de atitude. Por isso também, durante as primeiras aparições do monarca ali, só na silhueta, no Salão das Flores, a gente acompanha uma figura sombria adentrando para servir seu mestre. Muito provavelmente sempre foi Imu. Exatamente por isso que durante o flashback a gente vê Imu ali do lado de quem? Da Gunko. De frente ao Shebek. Shebekão. Vamos, Shebek! Agora tá cada vez mais claro que esse era um dever e um privilégio dentro de Pangeia que deve ser reservado apenas a Gunko. Justamente por isso, Imu tem a facilidade de possuí-la para promover seus ataques físicos à distância. É o home office mais poderoso do universo. Isso abre possibilidades sobre o seu futuro. Sabemos que a Gunko tem uma relação antiga com o Brook, provavelmente da época em que ele era o chefe da escolta de um reino antes de se tornar um pirata. Sabemos também que ela é fã da música do Soul King, e justamente essa música pode ser o portal para atingir memórias antigas e quem sabe libertá-la do poder de Imu. O Brook é um chapéu de palha que merece um desenvolvimento mais aprofundado, que tem uma história passada muito rica e interessante que a gente ainda não se defrontou. Então, eu acho que a Gunko vai ser essa chave ali, e eu espero que ele seja extremamente importante para essa batalha final em Elbaf, porque eu realmente acredito que o poder da música vai ser especial em One Piece. O Oda tá dando várias referências a isso em vários momentos. Agora, a última coisa que eu quero comentar é o plano de Rocks de Shebek. Eu acho que a maior tragédia de God Valley talvez seja a gente não descobrir qual é o plano do Shebek, porque durante o flashback ele comentou com todas as palavras que ele tinha um plano, provavelmente para se tornar o rei do mundo e tirar Imu do seu posto. Mas aí eu me pergunto, se ele falou que ia voltar, pro Imu, se ele falou que ele tinha um plano, se ele falou que esse plano precisava de 2 frutas extremamente poderosas, uma de preferência nas mãos do Harold, porque ela só conseguiria atingir o seu poder máximo com esse personagem usando. A outra, ainda um mistério. Tudo isso que o Oda elencou
não é à toa. Se realmente God Valley acabar agora, com o Shebek possuído, com ele louco de vingança, com a ilha explodindo com Uranus, da maneira que for, eu acho que a gente não vai descobrir completamente qual era o plano desse personagem. Mas é que tá. Quem é que carrega o sabre de Shebek? Literalmente, é o Barba Negra, o seu filho. Então, a gente vai descobrir qual era o plano de Shebek através do Barba Negra. Mas, da maneira mais One Piece, vai ser um pouco distorcido, porque o Barba Negra não é o Shebek. Eu acho que ele não tem os valores que o Shebek tinha. Eu acho que isso também tá bem claro no flashback. Porque, vamos pensar, né? O Shebek, por exemplo, amava Shaq, né? E a gente tem essa presença dos piratas Kuja no passado, essa relevância. E a gente sabe também que no futuro o Barba Negra ataca a Hancock e quer o poder dela. Só que aí a Hancock fala pra ele, mano, você é feio, você é horroroso, meu poder nunca vai funcionar com você. E o Barba Negra fica meio, tudo bem, faz sentido. O que eu pensei nesse momento? Talvez ele soubesse da relação dos piratas Rocks, do pai dele com os piratas Kuja, mas não soubesse os detalhes. Não soubesse que o Shebek não realmente queria raptar nem sequestrar a Shaq, não queria obter nada dela à força. Não sabia talvez que a Meru Meru no Mi é só pra quem é bonito e quem é feio não funciona. Então, o que a gente tá vendo ali? Cara, é um filho tentando reconstruir o legado do pai, só que de uma maneira perversa, vingativa e certamente decepcionante se seu pai estivesse vivo. Ou quem sabe a vontade corrompida do pai tá guiando o filho e é por isso que é sempre um caminho meio torto. Mas, pelas palavras do Barba Branca, a gente sabe, o Roger não é o cara que espera Barba Negra. Será que é o Shebek ou será que não é o Shebek? E isso tudo vai ser muito marcante no final. Galera, comenta aí. O plano do Shebek ainda não foi revelado, mas ele vai ser com certeza através do Barba Negra. Eu acho que é por isso que God Valley é essa inflexão tão importante e tão tarde na história, né? Porque ela vai preparar o Barba Negra e o Luffy para o seu confronto final. E eu acho que essa simpatia que a gente vai ter pelo Shebek, até em seus últimos momentos, vai carregar também um amargor pelo que vai se tornar a Barba Negra, que também é carismático, que também é interessante e que eu acho que é bem mais vilão do que o próprio pai, mas também tem a fama de vilão. Mas quem são os vilões de verdade no mundo de One Piece, não é mesmo? Galera, comenta aí o que você achou. Esse foi o vídeo. Muito obrigado a Insider. Linkzão na descrição, galera. Não esquece, hein? De 15 a 20 de setembro vai ter mais desconto e relaxa, porque botando o cupom Chapéus de Palha, você vai ter ainda mais desconto. Então, mete lá bala na Insider. Tamo junto, galera. Um beijo, um queijo, é isso e valeu. Valeu, Lanzito, pela edição.